Tehillim. Terceiro livro. Capítulo 73. A justiça de Elohim. Tehillim de Asaf. Na verdade, Elohim é bom, e Ele é bom para o povo de Israel, e Ele é bom para com aqueles que têm o coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, eu quase perdi a confiança em Elohim, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem. Eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como se fosse uma capa. O coração deles está cheio de maldade, e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam coisas más, são orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Elohim, que está no céu, e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim, o povo de Elohim vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Elohim não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado, pois tu, ó Elohim, tem me feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim dos maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que eles caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim terrível. Quando tu te levantas, Adonai, tu não te lembra dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado, e não podia compreender, ó Elohim. Era como um animal sem entendimento. No entanto, eu estou sempre contigo, e tu me seguras pelas mãos. Tu me guias com os teus conselhos, e no fim receberás com honras a mim. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que minha mente e meu corpo enfraqueçam, Elohim é minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de ti. Faço de Adonai Elohim o meu refúgio, e anuncio tudo o que ele tem feito. Capítulo 74. Ó Elohim, lembra do teu povo. Poesia de Asaf. Ó Elohim, por que nos abandonaste para sempre? Por que está irado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo que há tanto tempo escolheste para ser teu e que livraste da escravidão para ser a tua própria gente. Lembra do monte Sião onde moraste. Vem e anda sobre as ruínas sem fim. Os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo. No teu tempo, os teus inimigos gritaram de alegria e ali puseram as bandeiras como um sinal de conquista. Eles pareciam lenhadores cortando as árvores com seus machados. Com seus machados e marretas destruíram todos os enfeites de madeira. Arrasaram e incendiaram o teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Eles resolveram nos esmagar completamente e queimaram todos os lugares santos da terra de Israel. Já não temos mais milagres que esperávamos, não há mais profetas, e ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Ó Elohim, até quando os nossos inimigos vão zombar de nós?
Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quiseste nos ajudar? Por que ficas de braços cruzados? Mas tu, ó Elohim, tu tens sido nosso Elohim e Rei desde o princípio. E nos salvastes muitas vezes. Com o teu grande poder dividiste o mar e esmagaste a cabeça dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do monstro Leviatã. E deste o seu corpo para os animais do deserto comerem. Fizeste com que corressem fontes e riachos e secaste grandes rios. Criaste o dia e a noite, e puseste o sol e a lua e as estrelas nos seus lugares. Marcastes os limites da terra, e fizestes o verão e o inverno. Ó Adonai Elohim, lembra que os teus inimigos zombam de ti. Lembra que eles não têm juízo e xingam o teu nome. Não entregues o teu povo explorado aos teus inimigos cruéis. Não esqueças para sempre o teu povo perseguido. Lembra da aliança que fizeste, pois há violência em cada canto escuro do país. Não deixe que os perseguidos sejam humilhados, mas permite que os pobres e os necessitados te louvem. Levanta-te, Adonai. Levanta-te e defende a tua causa. Lembra que gente sem juízo zombra de ti o dia todo. Não esqueças os gritos de raiva dos teus inimigos, nem do barulho constante dos teus adversários. Capítulo 75. Elohim, o justo juiz. Terrilim de Asaf, canção ao regente do coro. Com a melodia, não destruas. Nós te agradecemos, ó Elohim, sim, nós te agradecemos. E anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tem feito. Elohim diz: eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Digo aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância, pois o julgamento não vem do leste, e nem do oeste, e nem do norte, e nem do sul. É Elohim quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e outros são inocentes. Adonai Elohim tem na sua mão uma taça cheia de vinho forte de sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem e bebem até a última gota. Porém eu sempre falarei a respeito de Elohim de Jacó e lhe cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Elohim, este poder crescerá. Capítulo 76. O Elohim vencedor. Salmo de Asaf. Canção ao regente do coro, para instrumentos de cordas. Elohim é bem conhecido em Judá. O seu nome é famoso em Israel, e a sua casa está em Jerusalém. E ele mora no Monte Sião. Ali Elohim quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas, os escudos e as espadas. Como és glorioso, ó Elohim! E como foste grandioso quando voltaste das montanhas onde derrotaste os teus inimigos. Foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham. Eles agora estão dormindo o sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Quando tu, ó Elohim de Jacó, os ameaçastes, os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado? Lá do céu fizeste conhecida a tua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta, quando te levantaste para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados nesse mundo. Até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti.
e aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Deem a Adonai Elohim o que vocês prometeram, e que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas a Elohim, aquele que deve ser temido. Elohim humilha os governantes e orgulhosos. Ele enche de medo os reis da terra. Capítulo 77. Consolo nas horas de tristeza. Terlim de Asaf, ao agente do coro, para a confissão. Eu grito bem alto para Elohim, e eu grito e ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro a Adonai durante a noite e levanto as mãos em oração. Porém eu não encontro consolo. Penso em Elohim e começo a gemer e começo a pensar e fico desanimado. Hashem não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos e começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Será que Adonai vai nos rejeitar para sempre? Será que ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Elohim esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que Elohim não quer ajudar a nós como antes. Oh Adonai Elohim, eu lembrei dos teus feitos maravilhosos. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo o que tens feito. Meditarei em todos os teus atos poderosos. Oh Adonai Elohim, tudo o que fazes é santo. Não há Elohai que seja tão grande quanto o nosso Elohim. Tu és o nosso Elohim que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacob e Yosef. Ó Elohim, quando as águas te viram, ficaram com medo e as águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva, houve trovoada nas alturas e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalhou por toda parte. E os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro, e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste o caminho nos oceanos profundos, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moshe e Aaron. Capítulo 78. Elohim e o seu povo. Poesia de Asaf. Meu povo, escute meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Adonai Elohim, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. Adonai Elohim deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Yaakov. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por suas vezes, os ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Elohim, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente que nunca foi firme na sua confiança em Elohim e nem permaneceu fiel a ele. Homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha.
Os israelitas não cumpriram a aliança que Elohim havia feito com eles e não quiseram obedecer às suas leis. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Elohim realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Elohim. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Elohim à prova, pedindo comida que queriam. Falaram contra ele dizendo: será que nosso Elohim pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando Adonai Elohim ouviu isso, ficou furioso. E ele atacou o seu povo com fogo, e a sua ira contra eles aumentou. Porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Hashem deu ordem aos céus lá de cima e mandou que as portas se abrissem. Ele deu ao povo o pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Elohim lhes deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste e pelo seu poder agitou o vento sul. E sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíram no meio do acampamento e em volta das barracas, e então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Elohim lhes deu o que queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Elohim ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Elohim. Por isso ele os destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Elohim matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Elohim era a sua rocha e lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentira, tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Elohim, e não foram fiéis à aliança que Elohim havia feito com eles. Porém, Elohim teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais. Eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Adonai Elohim no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Elohim de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado de seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali, ele fez com que os rios virassem em sangue. E assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para que atormentassem e rãs para que estragaram todos os seus campos. Também mandou gafanhotos para que comessem as suas colheitas e destruíssem as suas plantações. Com chuvas de pedra, destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. O gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com fogo da sua ira e com o seu grande furor e a maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga.
Em cada casa na terra do Egito, Elohim matou o seu filho mais velho. E depois, como pastor, Elohim conduziu o povo de Israel para fora do Egito e os guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Elohim levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre os filhos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas de seus antigos moradores. Os israelitas se revoltaram contra o Elohim e o puseram à prova. Não obedeceram seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Ele os irritaram com os seus altares pagãos e com seus ídolos, e fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Adonai Elohim viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Elohim deixou que os inimigos tomassem a Arca da Aliança, que apresentava e representava o seu poder e a sua presença. Ele ficou irado com seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então Adonai Elohim acordou como de um sono e gritou como um homem valente embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José. Não escolheu as tribos de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele tanto ama. Ele construiu seu templo parecido com a casa que ele possui no céu e o fez firme como a terra que está segura para sempre. Então Adonai Elohim escolheu seu servo Davi. Ele o tirou do curral das ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Elohim. E Davi cuidou muito bem deles, com dedicação, e os dirigiu com sabedoria. Capítulo 79. Apelo à misericórdia divina. Salmo Terrilim de Asaf. Ó Adonai Elohim, os pagãos invadiram a tua terra e profanaram o teu santo templo, e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos teus servos, dos que foram fiéis a ti para sempre, e para serem comidos pelas aves e também pelos animais selvagens. Derramaram o sangue do teu povo como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém, e não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultam e riem e caçoam de nós. Ó Adonai Elohim, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ó Adonai Elohim, fica irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigue por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, Adonai Elohim. Ajuda-nos, nosso Salvador, por causa da tua própria honra, e salva-nos e esquece os nossos pecados. Por que deixar com que outras nações perguntem: onde está o Elohim de vocês? Ó Adonai, permite que vejamos o castigo que lhes darás por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros, e com o teu grande poder livra os que estão condenados à morte. Ó Adonai, castiga as outras nações 7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes, lhe agradeceremos para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti, hoje e nos tempos que estão por vir.